Boa noite, sejam todos bem-vindos ao 9º dia da live da série Dúvida. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós. Que a paz que excede todo entendimento esteja aí no seu coração e ele esteja no meu coração. Vamos dar início mais essa live em nome de Jesus. A nossa série, cada dia é um tema de especial, cada dia é um tema diferente. E o tema que eu tive a oportunidade de estar falando é sobre a morte. Nós falamos sobre a dúvida que causa a morte, falamos da esposa de Ló, vocês estão lembrados? E perguntas que fazem parte do processo. E hoje, um tema muito lindo. Um tema de escolha. O tema é escolha a vida. Escolha a vida. E eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra escolher. É você dar preferência. É você decidir. É você fazer opção. Se você está entrando nessa live, está participando desse momento, porque de alguma forma você escolheu. Como muitos podem ter visto e não escolheu estar ouvindo essa live. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. E as escolhas, elas trazem consequências. Tanto para o bem quanto para o mal. É uma semente que nós plantamos. Se a gente planta bênção, a gente vai colher vida. Mas se a gente planta maldição, nós iremos colher morte. Eu gostaria agora, se você tiver com a palavra do Senhor aí, e quiser e puder abrir, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, nós vamos falar sobre a escolha. Então, Deuteronômio 30, 19 diz assim para nós: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A palavra de Deus aqui nos mostra claramente sobre o nosso livre-arbítrio. São dois destinos, mas tem um convite. Deus, ele nos convida à vida e não à morte. Muitas vezes nós pensamos que essa morte física que acaba por aí, não é. Depois disso, tem um caminho eterno, tanto da vida quanto da morte, mediante aquilo que nós fazemos hoje, neste momento. Por isso que eu sempre tenho comigo, de eu viver como se hoje fosse o último dia, para mim tentar ser uma pessoa melhor. Para mim não guardar mágoas. Aquilo que eu puder fazer no hoje, eu fazer. Porque nós não sabemos o nosso dia e nem a nossa hora. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente já pode não estar. Ou a gente pode viver muitos e muitos anos. A certeza nós temos da morte. A não ser que Jesus ele volte antes. Aí nós teremos o corpo transformado. O que causa a morte? Em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não acabou por aí. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que causa a morte é o pecado. Mas nós temos uma saída. Jesus, ele veio para morrer. Ele veio e se fez maldição em nosso lugar. Desde a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, eles tinham ali o livre-arbítrio. E eles escolheram comer da árvore, do fruto da árvore da vida, do bem e do mal. Da árvore do bem e do mal, quer dizer, não da vida. Antes que
eles pudessem talvez comer o fruto da vida, eles foram expulsos, porque senão eles viveriam eternamente, e sendo que comeu o fruto do bem e do mal. A morte de Jesus, o sacrifício na cruz, é que nos dá poder da salvação. Mas não é somente, Jesus morreu por mim, eu já estou salvo. Não é dessa forma. Nós temos que aceitar o sacrifício da cruz. Nós temos que dizer sim. Nós temos que ter atitudes e escolher a vida. Por isso que nós temos o perdão, o arrependimento, para que venha ser lançado no mar do esquecimento e para que não volte lá atrás para pescar. Vamos escolher a vida. Jesus é a vida. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que lá em Lucas 23:39, havia uma situação na morte de Jesus, onde haviam ali 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. E cada um escolheu um destino, mediante a sua situação, mediante as suas atitudes. E eu quero ler com você. Está lá em Lucas, capítulo 23, no versículo 39 em diante, que diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: quem que é o outro? O outro ladrão. Nem ao menos temes a Deus, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porém, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. 2 realidades diferentes, porque nós temos 2 caminhos, ou a vida ou a morte. Todos 2 tiveram a mesma oportunidade ali. Assim como nós vimos umas lives anteriores da esposa de Ló. A esposa de Ló, ela teve a mesma oportunidade de sair com vida, porque havia ali uma regra, uma norma ali: não pare, não olhe para trás. E ela teve a mesma oportunidade, só que ela olhou para trás e ela morreu. O que a dúvida trouxe ali para ela? A incerteza, talvez o apego a um bem material, lhe causou a morte. E esses dias eu tenho refletido muito sobre uma matéria que eu vi, e eu vou compartilhar com vocês. Isso transformou muito o meu jeito de pensar, né? Até mesmo o meu jeito de agir. Quando Jesus ele estava crucificado ali na cruz, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado por nós. Ele levou as nossas dores, nossos pecados, para que nós tenhamos acesso para a vida eterna. Por isso que ele é o caminho. Ele desceu e voltou para o Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir que você abra em João, para a gente compartilhar. João, no capítulo 19, no versículo 28. E antes da gente compartilhar, eu vou falar para vocês o que eu vi nessa matéria de um historiador, um arqueólogo. Ele estava mostrando como que era na época de Jesus o banheiro romano. Ali havia, não havia assim, o banheiro público romano, ele era, como era público, não havia também paredes como hoje nós temos acesso. A gente sai
e vai para algum lugar, para um banheiro público. Hoje a gente tem a liberdade de estar, né, no banheiro ali, com paredes, sem que um veja o outro. Mas naquela época não tinha nada disso. Era um compartilhado, é claro, homens e mulheres separados. Mas ali um até batia papo com o outro, porque eram vários e não tinha parede. E naquele momento, quando eles usavam ali, eles tinham uma canaleta próximo ao local, né, que eles usavam ali, e passavam a água corrente nessa canaleta. Para quê? Hoje nós temos o privilégio de ter um papel higiênico. É até uma história assim, quando a gente acaba se falando desses assuntos, às vezes atrai até risada, mas é algo assim muito sério. Nós temos que agradecer a Deus, porque hoje nós temos um banheiro, nós temos um papel higiênico para limpar. Naquela época não tinha nada disso não. Então, como que eles faziam? Eles usavam uma esponja e usavam um caniço de isopo, que era tipo uma vara de pescar, e colocava a esponja e usava aquela água corrente lá e limpava. E depois o que eles faziam? Mergulhava no vinagre. E aí outra pessoa vinha e usava daquele mesmo objeto. E assim passava-se um para o outro, isso na época de Jesus. Agora vamos ler em João 19, 28. Olha só, acredito que não dispensa até assunto. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando-se a cabeça, rendeu ao Espírito. Meu Deus, que situação complicado, né? Nós temos que agradecer ao Senhor pelo tempo que nós vivemos hoje. Como as coisas avançaram. Olha o que Jesus sofreu por nós. Pensa se fosse hoje pegar um papel higiênico sujo e passar nos lábios de alguém. Era a mesma coisa que aconteceu naquele tempo, que provavelmente foi usado do banheiro, um caniço de isopo com uma esponja e vinagre. E Jesus disse: apenas tenho sede. O que Jesus sofreu por nós? Jesus, ele foi cuspido. Jesus, ele ganhou um beijo daquele que o traiu, um beijo de Judas. Misericórdia, né? Nós aprendemos com o exemplo de Jesus, com tantas coisas. E nós? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como tem sido os seus dias? Talvez a gente nunca esperava que a gente ia chegar numa época dessa, de viver um tempo o qual a gente tem visto tantas mortes, doenças, ficar em casa, usar máscara, não é verdade? E como está o seu coração, a sua alma? Eu tenho comigo que às vezes vem o desânimo, vem o cansaço, vem situações que tentam nos parar, tentam nos tirar do foco, mas eu escolho viver, eu escolho a vida, ainda que não seja fácil. Porque todos os dias, mediante as minhas atitudes, eu olho para a vida eterna. O meu foco, o meu alvo, ontem o Diego falou sobre alvo e foi tremendo. O meu alvo, ele tem que ser a vida eterna. E saber que alguém
já veio aqui nessa terra e pagou um preço por nós. Que nós possamos escolher a vida, que nós possamos muitas vezes oferecer outra face, que nós possamos pecar, que nós vamos pecar e nós pecamos todos os dias, mas tem um arrependimento, tem um perdão, para que nós tenhamos comunhão, porque o pecado, ele nos afasta de Jesus. Mas quando nós verdadeiramente reconhecemos que erramos e pedimos perdão, ele limpa os nossos pecados. E a oração do Pai Nosso disse isso, sobre o perdão, que nós devemos perdoar. Jesus ensinou essa oração, porque nós não sabemos que dia nós iremos. Então, que todos os dias nós possamos dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa aquele também que nos tem ofendido, que nos tem machucado. Não é fácil, mas isso é escolher viver, escolher a vida eterna. E a eternidade, ela não cessa, mas tem a morte eterna também. E não é um lugar bom, né, irmãos? É um lugar de choro, de ranger de dente, aonde o fogo não se apaga. É melhor a gente abrir mão de algumas coisas aqui e viver o sobrenatural do Senhor aqui nessa terra. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, primeiramente, ó Pai, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo a essa terra como homem, igual nós, porém sem pecado, mas que se fez pecado por nós. Como um homem que teve sede, como um homem que sentiu dor, como um homem que dormiu, ó Pai. Como um homem, ó Pai, comum, igual a gente, nos hábitos do dia a dia, mas sem pecado. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, nessa terra, contemplando todos os dias a vida eterna. Que o Senhor venha transformar, ó Pai, aquilo que nós precisamos. Nos dê força nos momentos de fraqueza, nos dê ânimo no momento de desânimo, que muitas vezes, Senhor, o nosso coração está angustiado. Muitas vezes nós acordamos, nós não queremos levantar da cama, mas quando nós pensamos no sacrifício de teu Filho na cruz, nós levantamos, porque um dia, Senhor, nós queremos morar na vida eterna com o Senhor, aonde a promessa é que não haverá mais dor, não haverá mais choro. Oh, Pai, isso que tem nos sustentado. Abençoe essa pessoa agora, Pai, que está me ouvindo, que está ouvindo a tua voz. Que aquilo que ela está, oh Pai, com dificuldade, em dúvida, aquilo que talvez ela nem consiga abrir a boca para orar, oh Pai, que o Senhor ajude ela a orar, a tomar atitude, assim como eu, Senhor, que careço da sua misericórdia. E hoje nós estamos aqui, ó Pai, assistindo, ouvindo, contemplando aqui, vivendo a tua palavra, porque nós queremos estar com o Senhor. Deus, o Senhor, ó Pai, abençoe as nossas famílias, a parte financeira, os nossos bens. O Senhor abençoe, ó Pai, tudo que é do Senhor para nós aqui nessa terra, porque nós entendemos que nós somos apenas um instrumento do Senhor aqui para administrar, que nada disso aqui nos pertence, que nós possamos dar o nosso melhor, Senhor, que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida mais íntima com o Senhor. Guarde, Senhor, nos livra de todo mal, coloque anjos, ó Pai, em nossos lares, ó Pai, ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, ó Pai. E que essa pessoa que agora está ouvindo a tua voz, que ela seja poderosamente abençoada. Que o Senhor fale com ela, dela uma noite maravilhosa, uma noite abençoada. E que nós possamos viver Cristo todos os dias, o teu Filho, o teu sacrifício, para que nós um dia possamos cantar o hino da vitória. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade.
e que o Senhor continue nos abençoando. O Senhor sabe que é um desafio para nós estarmos aqui, ó Pai, mas nós fazemos, ó Pai, em Teu nome. O Senhor cada dia vem nos capacitar mais, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Mude o que tem que mudar, transforme, e que nós possamos ser cada dia melhores. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida do Diego, pela vida da Andresa, que estão nesses dias, nessa visão, nessa série. E amanhã o encerramento. Amanhã nós estaremos, nós três, junto com outras pessoas, fazendo algo muito especial, que não vem de nós, vem do Senhor, primeiramente para as nossas vidas, e vai chegar até você em nome de Jesus. E no mais, que Deus te abençoe. Boa noite.